Olá, jundiaenses! Como vão, miseráveis? Hoje a gente vai gravar da Alfa Verde as aulas 30 e 31. São as aulas que vão discutir os conceitos das linhas de força e das superfícies equipotenciais de um campo elétrico. Então, é bom a gente retomar a ideia do campo elétrico. O que é o campo elétrico? O campo elétrico é um conceito. Qual o conceito? Que uma distribuição de carga elétrica tem a propriedade de modificar o espaço ao redor, criar uma região de influência, alterar as propriedades físicas do espaço, gerando ali aquilo que a gente chama de campo elétrico. Quem é que vai sentir a presença de um campo elétrico? Qualquer partícula que tenha a propriedade carga elétrica, obviamente. Bom, é um conceito abstrato e a gente não enxerga o campo elétrico. Então, Faraday, há muito tempo atrás, teve uma ideia de usar algumas linhas, fazer um desenho sobre uma folha de papel para representar esse campo elétrico. Dessa ideia do Faraday nasceu o conceito físico, as linhas de força do campo elétrico. Então, nessa aula a gente vai discutir o que são as linhas de força, para que elas servem, como é que eu as desenho, se isso for necessário, como é que eu interpreto se um desenho for dado com linhas de força. Então, vamos lá? Beleza? Vamos com calma. Eu desenhei aqui para vocês uma configuração clássica de linhas de força. Essas linhas em amarelo, então, seriam as linhas de força que representam o campo elétrico desse dipolo. São duas partículas, uma partícula com carga positiva, a outra partícula com carga negativa. Por que esse desenho é assim? Por que existe essa simetria das linhas? Por que essas linhas são orientadas? Daqui a pouco a gente chega lá. Então, qual foi a ideia? A ideia é, eu posso fazer um desenho de uma região em que exista campo elétrico usando o seguinte critério. Qual é o critério? Em cada ponto que a linha foi desenhada, depois uma linha de força foi desenhada, eu garanto que o vetor campo elétrico, num ponto da linha, vai ser tangente à linha no sentido da linha. Então é importante frisar que as linhas de força, elas têm sentido e o vetor campo elétrico, num dos pontos da linha, ele é tangente à linha e tem o sentido dela, da própria linha, e tem o sentido da linha de força. Então, dada a linha de força para você na prova, o cara fala, desenha o campo elétrico aqui. Você fala, teta, tangente à linha, no sentido em que a linha estiver desenhada. Então, dada uma linha de força, ou várias, uma configuração de linhas de força, em cada ponto dessa linha, você já sabe de antemão que o campo elétrico resultante da distribuição de cargas que for, vai ser tangente à linha e vai ter o mesmo sentido da linha de força. Professor, a linha de força ela existe? Ela está aqui? Não, a linha de força não existe. Então, por mais bizarro que possa parecer, eu preciso saber que linhas de força não existem. Elas não têm existência física real. Elas são apenas uma representação, são apenas um desenho, uma arte gráfica, para te ajudar a visualizar o invisível, para você enxergar o maldito campo elétrico. Beleza? Beleza. Então, elas não existem, primeiro ponto importante. O vetor campo elétrico em cada ponto dela vai ser tangente a ela e vai ter o sentido dela. Beleza. E agora, uma terceira propriedade de uma configuração de linhas de força é, aonde no desenho elas forem desenhadas mais juntas, mais amalgamadas, mais próximas, mais concentradas, é porque ali o campo elétrico eu sei que é mais intenso, que é mais forte. Então eu vou dizer que a densidade das linhas de força, a densidade superficial das linhas de força, ela é proporcional à intensidade do campo elétrico.
Repetindo então, linha de força é apenas uma ideia, é um desenho, ela não tem existência física real, mas ela é muito útil, ela é útil pra caramba. Quando você tem uma linha de força desenhada numa prova, você já sabe, se essa linha de força é uma linha de força de campo elétrico, em qualquer ponto da linha o vetor E vai ser tangente a essa linha e vai ter o sentido dela. Você sabe também que se as linhas estiverem desenhadas na folha, onde elas estiverem mais próximas, onde elas estiverem mais concentradas, é porque o campo elétrico é mais intenso. E eu sei também que as linhas de força, apesar de elas não existirem, elas são úteis. Então essa é a primeira ideia no início da aula de um conceito que vai se agregar a tudo que você já estudou de campo elétrico para facilitar a sua vida. No próximo pedacinho da aula a gente vai ver por que as linhas têm esse desenho. Como é que eu sei que as linhas são de fuga ou são de aproximação? Aguarde um pouquinho que a gente já volta, já que eu estou filmando sozinho. Falou? Já volto aí.